de reflexão teológica 2023 a 2024, subordinada ao tema A Família e os Vendavais da Secularização. Queiram colocar-se em pé para juntos entoarmos o hino do seminário. Queiram sentar-se. Gostaríamos de saudar, com todo o protocolo preservado, a Sua Excelência Reverendíssima Dom Antônio Lungueto Pedro Beng, formadores, professores e professoras, convidados e convidadas, estudantes de Filosofia e Teologia, rádio ouvintes,
bem como aqueles que nos acompanham através das plataformas digitais. Convidamos neste preciso momento a Sua Excelência Reverendíssima Dom Antônio Lunheco Pedro Beng a tomar a mesa do presídio a fim de dirigir a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos neste momento, e todos, iluminar a nossa mente, a nossa inteligência, para que no exercício da reflexão tenhamos como frutos a consequência da sabedoria do coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convidamos a Sua Excelência Reverendíssima Dom Antônio a retomar o seu assento. Passamos de maneira imediata à leitura da ata síntese do dia anterior, que será feita pelo Secretário-Geral. Seminário Arquiepiscopal do Sagrado Coração de Jesus, Luanda. Síntese do segundo dia da 18ª reflexão científica subordinada ao tema A Família e os Vendavais da Secularização. Aos 16 dias do mês de maio de 2024, no Seminário Arquiepiscopal de Luanda, pelas 8h15, prosseguiu-se com o segundo dia da 18ª Semana Científica de Reflexão Teológica, a agenda de trabalho observou o seguinte roteiro. Primeiro momento, oração inicial, feita por Sua Excelência Reverendíssima Dom Emílio Sombelelo, Bispo de Viana. Segundo momento, a leitura da síntese do primeiro dia de reflexão. Terceiro momento, primeira sessão, perfazendo a terceira da semana, subordinada ao tema A Família e os Vendavais da Secularização. Esta foi conferenciada por Sua Excelência Dom Emílio Sombelelo. Quarto momento, segunda sessão, perfazendo a quarta da semana, com o tema A Família, expressão humana da presença de Deus na história. Esta foi conferenciada pelo Reverendo Padre André Macala, do clero de Benguela. Quinto momento, oração final, feita por Sua Excelência Dom Emílio Sombelelo. No seguimento da agenda, Dom Emílio Sombelelo, tendo afirmado que a problemática da família é um assunto não acabado, pois a família tem sido constantemente violentada nos seus aspectos constitutivos, na sua dimensão de complementariedade e na sua finalidade, introduziu na sua abordagem, delimitando-a em 3 pontos. No primeiro ponto, falando da família no projeto de Deus, recordou que a família é a célula vital da sociedade e, discorrendo nas Sagradas Escrituras, explicou as 2 narrativas do Gênesis sobre a criação do homem e da mulher, dizendo que a história sacerdotal
na primeira perícope, Gênesis 1, 26 e 28, é a história dos preceitos de Deus aos homens, e aí à vista na segunda perícope, Gênesis 2, 18 e 25, é a história dos seres humanos sobre o olhar de Deus. No segundo ponto, caracterizado como a família hoje atribulada, mas não esmagada, apresentou o cenário sombrio pela qual a família é aniquilada na sua identidade através de uma espécie de desconstrução promovida pelo socialismo do século XXI e pelo feminismo, que acusam a família de manipular as pessoas para serem cumpridoras de leis e princípios morais. Observou ainda aos presentes que hoje se vive uma revolução sexual levada a cabo pelas ideologias de gênero que têm alvejado sobretudo as crianças, os jovens e os adolescentes e têm inibido os pais o direito de educar os filhos. Por outra, ao lado da ideologia de gênero, apontou outros 2 ataques à família, nomeadamente o sexo sem compromisso e a separação ou o divórcio. Citando Bento XVI, na luta contra a família está em jogo o próprio homem. Sustentou que na base da referida luta está uma filosofia populacionista expressa numa tríade: as teses malthusianas, as neomalthusianas e as ecologistas. A guisa de conclusão, no terceiro e último ponto, na formação cristã e doutrinal das crianças e adolescentes. Potencializar as escolas católicas. Depois da primeira sessão, André Macala considerou que a família ocupa um lugar cimeiro na reflexão pastoral da Igreja. Seguidamente, ao que concerne ao matrimônio, à luz do número 47 da Gaudium et Spes, salientou que o matrimônio é desvirtuado por diversas práticas e sublinhou que na sua visão escriturística, quando se fala da família, existe uma dimensão entre o real e o ideal, e a mesma oferece um quadro teológico sobre a família muito complexo, mas a experiência bíblica quer ser didática e pedagógica. Dando sequência, salientou-se a um percurso hermenêutico de um torno do texto de Éfesos 5, 21, 33, fazendo entender que quanto ao gênero literário, o texto apresenta uma espécie de catequese centrada da relação de Cristo com a Igreja. Quanto à estrutura, o texto apela a 3 realidades. A linha A, o convite às mulheres a serem submissas aos maridos. A linha B, o convite aos homens de respeitarem e amarem as suas esposas como Cristo amou a sua Igreja. A linha C, a relação recíproca na união conjugal. Continuou aludindo que o matrimônio é um evento salvífico que tem a sua fonte na relação de Cristo com a Igreja. E finalizou dizendo que na relação esponsal Cristo-Igreja, a subordinação é unilateral da Igreja com Cristo. Já na relação esponsal homem e mulher, a subordinação é recíproca da mulher com o homem e do homem com a mulher. Terminadas as sessões do dia, fez-se a oração e encerraram-se os trabalhos daquele dia, quando eram 11h45. Luanda, aos 16 de maio de 2024, pela Secretaria-Geral. A família é uma entidade cultural e histórica. Portanto, passamos à primeira sessão do dia. A primeira sessão tem como tema a cultura angolana da família e como conferencista Frei Gabriel Bortolani.
moderada pelo Sr. Bruno Alexandre, estudante do 3º ano de Filosofia, aos quais convidamos a tomarem parte da mesa de presídio. Gostaríamos de informar que durante a preleção vão passando algumas fichas de inscrição para aqueles que eventualmente queiram fazer uma pergunta ou dar um contributo, isto é, no final da preleção. Desta feita, passamos a palavra ao moderador. Antes de mais nada, reiteramos as nossas saudações à Sua Excelência, Reverendíssima Senhor Bispo, aos reverendos padres, às digníssimas irmãs, religiosas e religiosos, nossos eleitos professores, caríssimos convidados e ilustres seminaristas, bem como a toda a gente que nos acompanha por meio da rádio ou de outras plataformas digitais. Para abrirmos hoje o terceiro dia da nossa semana de reflexão teológica, temos a quinta sessão com um tema, como já foi apresentado, a cultura angolana da família, que nos será apresentada pelo professor Dr. Gabriel Bortolami, italiano de 66 anos, sacerdote há 42, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Angola desde 83. Doutor pela Universidade de Sassari, de Itália, em Antropologia Cultural, entre tantas outras formações. Conhecedor profundo da cultura angolana e tem sido tema central das suas publicações e pesquisas. Atualmente é professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto e também desta instituição. Hoje, nosso preleitor nos levará a refletir sobre a família na cultura angolana, como esta instituição é concebida e compreendida, quais são as suas características, suas forças e fraquezas, suas potencialidades e ameaças. Questões que buscaremos refletir juntos. Estando assim cumprida a apresentação, parafraseando São Tomás de Aquino, abandonemos a palha das minhas palavras e demos lugar ao grão. Assim pedimos, por favor. Queres abandonar? Não, muito obrigado. Muito obrigado. Também saúdo de coração os estudantes que estão aqui presentes e, sobretudo, aqueles que sofreram ultimamente o ponto de grego e aqueles que viram o seu ponto de antropologia baixado, porque pronto, não se sabe o que aconteceu. Saúdo, sobretudo, também os nossos estudantes capuchinhos, apesar de eu não ser um grande acertor dos capuchinhos, mas os saúdo porque durante todos estes dias vieram sempre a martelar, não é? Olha que tens que te vestir bem, olha que tens que... E pronto, procurei de observar as suas rigorosas. E agora a tua apresentação é boa, sem dúvida, não é? Não te lembrar que tens que defender aquele argumento da tese que tem. Venham simplesmente só, não é? Porque até me perguntem se deveríamos ter, de Malengue, deveríamos ter feito uma secção não teológica, mas filosófica, porque o nosso mundo é dividido em dois: os que estão na caverna e os que saíram da caverna. E os que estão na caverna deveriam exatamente valorizar a cidade filosófica, enfrentando uma semana filosófica também, não é? Onde estes temas deveriam ser. Mas logo ao entrar fiquei impressionado pelo blasão do cardeal e depois por aquela escrita onde se diz: alimenta sempre as virtudes e mortifica os vícios. E um dos vícios que eu vejo presente é a vaidade, não é que seja um vício, é um pouco uma certa qualidade, não é? Que
que em vez tem que se arrasar mesmo. E fiquei impressionado pelo livrito que está nas mãos do meu grande amigo Macala, não? Cujo título é Sorprendente, não é? É um título que me impressionou logo. E é a ele que eu queria dedicar estas palavras. Evidentemente se fala de antropologia, e você sabe muito bem que a antropologia muitas das vezes não é como nós a imaginamos, é uma ciência que nasce do positivo, portanto, de um ambiente onde Comte tinha até que enfim valorizado a racionalidade, a capacidade do homem com a sua razão de organizar todo um sistema onde ele se pudesse sentir até que enfim valorizado, e onde depois, mais tarde, todas as ciências humanas fossem levadas no palco das ciências com o direito de poder elas também formular algo de certo acerca do homem, não é? Sem depender mais daquela estrutura que, pronto, foi o resultado de um grande pensador e de grandes sistemações, mas era um pouco... E agora tomaram, sobretudo no dia de hoje, não é? Tomaram mais importância. Uma dessas é exatamente... Quer dizer, enfim, o grande desafio agora, quer dizer, enfim, tem que se dar conta de todo um panorama que evidentemente cria problemas acerca da nossa impostação específica, mas que nós temos que sempre reavaliar e reajustar a partir dos conceitos que nos inspiram, mas também há uma seriedade que deve ser sempre mais científica, não é? Eu vejo que se enfrenta essa temática com uma certa negatividade de fundo, parece que estamos a choramingar. Funcionava muito melhor antes que não agora que mexeste as mãos, mas pronto, eu vou retomar a minha. E nós temos que, evidentemente, nos dar conta de uma coisa: há a forma e há a capacidade de formular, ver, considerar as coisas do ponto de vista que deve ser científico, não do ponto de vista das pessoas que choramingam coisas que poderiam funcionar, mas que estão debaixo dos vendavais. Nós, pelo menos aquilo que a antropologia observa, não é tanto nem de lamentar nem de louvar, é aquele exatamente de ver exatamente qual é a situação e se perguntar ao máximo acerca dos motivos que levaram ou que influenciaram ou que determinaram determinadas situações que é evidente são de fato. Portanto, meter um pouco mais os pés no chão e analisar as coisas um pouco como Comte e Spencer nos ensinam. Dito isto, eu queria vos dizer que afinal a família para nós, homens, falo agora, me coloco exatamente dentro da antropologia e regozijo porque afinal a família dá esperança de continuidade pelo gênero humano e dá uma visão daquilo que é a unidade. E é a partir da unidade, não da diferenciação, nem muito menos do contraste, nem da dialética que foi por anos e anos propagandada como regra da história da cultura, é exatamente da comunhão entre o homem e a mulher que nasce um novo mundo, nasce novas inspirações.
e que por muitos de nós, até vocês jovens, nascem uma tonelada também de tentações. Enfim, é fonte de vida, é fonte de cultura, como iremos ver, e é fonte de unidade. Então, desta perspectiva que eu queria partir. Vos lembro uma coisa, isto, por aqueles que terão, não é, que esqueceste de dizer, tudo isto já está num site, e foi publicado há 3 dias, e portanto poderão encontrá-lo mesmo naquele que é o site no qual em geral publico sempre as aulas. No portal está escrito Antropologia Social e Cultural, e é lá na última das lições onde vão encontrar estes conceitos, ou pelo menos alguns, porque ontem fui arrebangar outra vez tudo. Nós, quando partimos para analisar um dos pontos fundamentais como este da família, à luz da antropologia, a nossa preocupação primeira é colocar os olhos naquilo que a metodologia nos ensina e que é status da arte. São palavras misteriosas, não é? Mas poderiam ser ditas de uma outra forma, como história dos estudos, mas também isso complica um pouco. Enfim, altera o que antes daquilo que tu queres dizer, os outros, portanto, neste caso, os antropólogos já pronunciaram, disseram, organizaram, teorizaram. E é isto do qual eu queria fazer, depois de vos dizer uma coisa, que o método que me inspira na análise desta que poderia ser a problemática que nós enfrentamos agora, é um método de comparação, evidentemente. Já a minha própria estrutura física e mental com a qual eu fui formado, segundo aquilo que aqui o nosso... venho de um outro mundo, venho de uma outra cultura, vivo e numa outra realidade, e habitualmente comparamos lá onde saímos com aqui onde vivemos. Portanto, a comparação é sempre um sistema que entra dentro da nossa vida, dos nossos mundos, para poder estabelecer diferenças, qualidades e, do ponto de vista também ontológico, quais são as suas características vitais. Então, se fala de um argumento que entra dentro, na visão antropológica, dentro de um campo de estudos que nós, em geral, somos habituados a dizer antropologia do parentesco. E é lá dentro onde, em geral, é uma forma metodológica para encaixar toda uma série de autores que se pronunciam acerca da família. É evidente que se parte de sistemas de parentesco que são diferentes, a segunda dos diferentes grupos angolanos, e é lá onde se vê a riqueza. Porque a riqueza não é tanto a uniformidade que, como família, nós pensamos que seja, com as suas características parentais, com as suas características... Mas, afinal, cada cultura vive e sente e exprime e refuncionaliza toda a sua vida em base a realidades que tradicionalmente lhe foram fornecidas, a desafios que socialmente sempre devem interferir para poder reelaborar, refuncionalizar completamente sempre os nossos pensamentos, as nossas ideias. Enfim, é motivo de estudo, porque há coisas que nós não prevíamos e que depois acontecem, então nos fazem recalcular, rever quais são os fundamentos que deram origem a este tal fenômeno. Uma coisa, sistemas são diferentes, mas temos uma categorização universal que uniformiza, a qual nós fazemos referimento, para poder exatamente estabelecer, segundo uma frequência que é universal, as diferenciações de cada um. Portanto, temos diferenças que são significativas, e neste caso eu enfrento duas
que me são mais facilmente abordáveis. Uma é dos Bacongos, que é o campo no qual, enfim, por diversos anos vi, observei diretamente. E outro é dos que, numa forma depreciativa, chama-se Camusequeles, numa outra forma não bem, chamam-se Khoisan, e por aqueles que em vez de vivem exatamente em Angola, nós chamamos de Kung. A maneira de se conformar e de viver como família dentro destes diferentes grupos. É claro que vivi também, juntamente com o professor Macala, que aqui se encontra, situações que me fizeram refletir acerca de outras maneiras de ver a família e aos perigos que a família naquela altura vivia também, por ser manobrada e manipulada em função da guerra também. E, enfim, há muitas interferências, é por isso que se choraminga esta fase, a ideologia, a política de um lado, a economia do outro, todos os sistemas que apontam e tendem a enfraquecer. Mas vamos voltar naquilo que para mim é mais importante, que é o status da arte, ou seja, a história dos estudos que nos... e acho que é bonito, é uma grande... Bom, pelo menos para quem está dentro, não é fantástico, é mesmo interessante ver como os diferentes autores, neste caso antropólogos, se pronunciaram acerca desta temática e cada um deu e aprofundou. Um deles é do 1865, John Ferguson McLennan. Como vamos catalogá-lo? É exatamente da escola inglesa, um que está ligado à corrente do evolucionismo, portanto não se desliga daqueles que são mais tarde as conclusões ao qual o evolucionismo chega. Mas ele, por primeiro, escreveu um livro, Primitive Marriage, An Inquiry into the Origin of the Form of Capture in Marriage Ceremonies. A maneira com a qual ele observa e analisa identifica a família como o sistema mais antigo que incorpora a ideia do parentesco. E faz isto não só através das mulheres, que evidentemente são protagonistas, mas identifica todo um íter evolutivo, como lhe compete dentro da corrente na qual ele age, onde ele estuda, para depois mais tarde estudar que a humanidade, segundo ele, parte de uma horda primitiva, numa luta constante pela sobrevivência, e vê características que se realizam, que nascem dentro da própria família, o infantil feminino, vê o papel do avunculado, e sobretudo em relação ao tio materno, e analisa a realidade com a qual a família se apresenta como exogamia obrigatória, portanto uma forma exogâmica, uma forma que sai dos estreitos limites e da própria família nuclear e olha para fora, na necessidade de criar elos sociopolíticos, econômicos com outras entidades além e fora da própria família, e poder adaptar. Então, uma exogamia obrigatória, uma poliandria arcaica, que se torna até fraternal, e tudo isto McLennan o estuda dentro das características. Quais são essas características do evolucionismo? Primeiramente, é um uniformismo. Parte-se de um conceito fundamental que é exatamente a unidade psíquica do gênero humano. Parte-se de um outro contexto que é
tudo evolui segundo estadiações pré-estabelecidas, do menos perfeito até o mais perfeito. Portanto, toda uma série de degraus que obrigatoriamente todos percorrem para chegar ao topo. Dito isto, há um outro grande autor que nós, na maior parte, conhecemos, que é Henry Louis Morgan. É interessante a vida deste antropólogo. Nasce como advogado, trabalha pelos caminhos de ferro de uma companhia que devia exatamente penetrar nos territórios índios da América onde estava a operar, e o seu papel é aquele de convencer as populações, entre as quais uma chamada Sêneca, de afastar-se, de deixar o terreno livre para poder colocar o caminho de ferro e fazer passar. E ao ir encontrar os chefes índios, conversar para convencê-los de abandonar os seus territórios, ele se dá conta de uma coisa: eu não estou à frente de grupos sociais que são sem cabeça, sem organização social, são exatamente assim como segmentos. Não estou à frente de grupos segmentários. Esta é uma sociedade organizada, tem uma história, tem uma... Então, a partir de uma ideia que o condicionava negativa acerca destas populações, passa ele próprio a teorizar que estes grupos são nações que têm o direito, tanto quanto as outras nações, de viver, de ter o seu território, de guardar pela sua segurança. E afinal, no dia no qual ele próprio deveria, porque aquilo depois se defendeu num tribunal no qual ele próprio deveria, enfim, estabelecer e defender os direitos da sua companhia, é lá onde, em vez, defende, pelo contrário, os direitos dos indianos de permanecer naquele lugar e de se constituir como nação à frente de nações. É interessante esta história. Daí nasce uma coisa: o seu aprofundamento, o seu olhar identifica um dos elementos que depois na história da antropologia se tornaram, e para nós hoje se tornaram fundamentais. E qual é? É o parentesco. O parentesco que ele subdivide exatamente em épocas, onde estabelece que antigamente havia uma certa promiscuidade, que mais tarde se organizou numa sociedade política, com relações que os indivíduos estabeleceram defendendo uma sua propriedade, e mais tarde organiza-se numa legislação cujas relações familiares dentro desta legislação são autorizadas, defendidas, e que até se tornam um motivo por uma relação permanente e harmoniosa em nações indianas, portanto, nações dos índios. Tudo isso é uma coisa que caracteriza fundamentalmente toda a história. Agora, o problema fundamental este é um dos autores, Lewis Morgan, mas eu, como tenho pouco tempo, vou agora antecipar e chego naquilo que é um dos exponentes mais, ele é Malinowski. Por Malinowski, quando se fala de Malinowski, evidentemente se fala da London School of Economics, se fala de todo o seu processo de poder entrar dentro dos estudos que já Edward Barnes Taylor tinha autorizado, conforme uma visão específica de uma sociedade que se deve afirmar a partir de características que fazem parte de uma análise. Os olhos do antropólogo não são os olhos do teólogo. Os olhos do antropólogo olham num contexto onde os fatos sociais se dão e operam
aqui se interfere realmente Durkheim si insere, dizendo que há uma certa totalitariedade que impressiona, coagula e determina as reações desse conjunto social face a estes eventos que modificam o contexto social. Portanto, insere-se dentro também de todos os resultados que a escola sociológica francesa fornece a partir de Durkheim, a partir de Mauss, e continuando mais tarde até chegar à análise daquilo que se estabeleceu com Van Gennep como características fundamentais do ciclo da vida. Enfim, dentro também deste Van Gennep, que eu tomo como uma luz que se acende agora, nós enquadramos a família como um ponto de chegada de todo um ciclo de vida que acompanha o próprio homem, do seu nascimento, da sua infância, juventude, maturidade, até chegar à constituição familiar. Portanto, entra dentro das etapas fundamentais que o próprio homem, como específico do seu caminho de vida, percorre para poder realizar aquilo que ele é. Portanto, a família entra dentro destas características. E este Van Gennep, que estuda todas estas realidades até com rituais de passagem. Há em cada etapa algo que acaba, que é a vida de antes, algo que começa, que é a vida depois, e algo que faz de transição, que é um ritual. É um ritual que todos, um dos quais vocês conhecem muito bem, é a circuncisão, que é um dos mais ricos momentos nos quais se vê toda a preocupação do grupo que acompanha o seu membro até se tornar adulto e maduro. Enfim, Malinowski sai deste ambiente todo por causa da guerra também, na qual ele, foi praticamente, quer dizer, foi castigado porque era polonês, era um polaco de origem, e tem que obrigatoriamente permanecer nas Ilhas Trobriand, onde se recou para poder fazer uma pesquisa. E neste tempo prolongado, ele tem maneira de observar os trobriandenses, os ilhéus destas Ilhas Trobriand, os rituais, como são as suas relações, mesmo familiares, e nessas relações familiares ele próprio põe o seu olho, que o diário que foi publicado pela sua mulher, não é? Póstuma, quer dizer, o diário está a indicar que afinal ele ia além das categorias propriamente antropológicas, para a base de analisar um fenômeno. E isto atrai ainda mais, de um lado simpatia, do outro lado, enfim, críticas sobre Malinowski. É o acompanhamento direto, participativo, que é a sua metodologia, essa participação que de um lado depois se torna destaque, desliga-se do ambiente para poder racionalizar numa observação cartesiana entre um objeto e um sujeito. Enfim, tudo isto leva Malinowski a formular sobre o tema da família realidades onde se vê o contínuo da vida do homem. Mas, se tivéssemos que ir um pouco mais à frente, já que, graças a Deus, esse meu computador parece ter se fechado e se tornou inútil, e agora vamos colocar em movimento aquilo que deve ser a nossa fria capacidade de analisar os eventos e acontecimentos culturais. Devido um tempo, eu passo já naquilo que deve ser e que deve interessar. Se fala de grupos angolanos. Não seria eu, que pronto, entre aspas, como definir um bula que vem, não sei, de outros mundos, não é? Analisar aquilo que é vosso. E eu vejo uma coisa, que muitas das vezes há uma mentalidade que ignora, que coloca em segundo plano, ou que se uniformiza com maneiras de pensar e de considerar aquilo que é nosso como se fosse dependente daquilo que não é nosso, porque atrai muito mais aquilo que vem de fora, com as categorias
de análise que de fora provém para eu poder analisar aquilo que é a minha cultura. Não um comparativismo que estraga em vez de valorizar, que estabelece que afinal a cultura da qual eu venho é subposta a outros modelos que são dominantes e que não deveriam ser. Valorizar é viver, é participar. Quando se fala de família, todos nós temos uma experiência, cada um teve a sua família. Alguns, por acaso, numa forma um pouco, mas quase todos tiveram uma experiência familiar. E essa experiência permanece dentro da nossa psicologia, do nosso comportamento, da nossa maneira com a qual nós também nos projetamos, nos realizamos, que interfere sempre com aquilo que é a nossa própria vida, a nossa própria mentalidade. Essa experiência que permanece no fundo caracteriza evidentemente a nossa história e a análise das histórias que estão à nossa frente. E, entre aspas, faço um inciso e vos recomendo de reconsiderar todos estes estudos a partir de uma metodologia que se chama exatamente histórias de vida. Deixa contar o outro, deixa que o outro fale, tu escutas. E seja como Sócrates nessa maiêutica que aproveita de tudo aquilo que sai fora do seu mundo, da sua história, às vezes do seu tormento, do seu sofrimento, e aprende. E a partir disso, tu vais te dar conta daquilo que afinal são os pressupostos que criam situações de comportamento, situações de manipulação, situações de influxo. É lá onde se deve colocar os seus olhos. Parte do outro para chegar àquilo que o outro vive e a ideia que tu te crias acerca do outro. E de fato esse é o objetivo fundamental na família. Qual é? A alteridade. A alteridade que deve ser o objeto da nossa reflexão, o objeto também das nossas descobertas, o interesse pelo outro. Nós temos na teologia uma realidade que foram os nossos irmãos protestantes, teólogos, que nos ensinaram: o completamente outro, o totalmente outro. Portanto, a alteridade absoluta, que é Deus. A disposição numa alteridade absoluta e deveria nos ensinar também a colocarmos-nos num outro tipo de alteridade, que é relativa. E aqui recupero a antropologia nos deveria ensinar. E qual é? É o relativismo. Não o relativismo moral e ético que despreza os valores absolutos que devem acompanhar a vida humana e devem dirigir a nossa sociedade. Não é este. É o colocar-se continuamente em relação a. Se tu te relacionas, constróis. Se tu te relacionas, valorizas. Quando tu te relacionas, conheces. Mas quando tu bloqueias esse relacionamento e friamente aplica ao outro categorias que o outro não tem, não possui, és tu que estás a inventar o outro, mas este outro só existe na tua cabeça, não na realidade. Portanto, aquilo que a antropologia nos deve ensinar quando nós encostamos neste ambiente da família é um contínuo referir-se a, um contínuo relacionar-se a. E há uma totalidade de realidades, também culturais, que são verdadeiramente a coisa mais bonita que nós possuímos nesta nossa Angola. É um panorama que se ilumina de culturas, línguas, e a partir destas línguas também, graças a Deus, os mais velhos, em anos de ensinamento, não é? Conseguiram meter aqui dentro dessa cabeça dura, algumas realidades que depois, mais tarde, para mim foram a maneira melhor para abordar diferentes temáticas. Vodiaka, agora me refiro para os bacongos, não é? Bona diada mungila, tala kunima, que onga go, ngangu zikwendela. Anda com um pouco de juízo a partir da experiência que tu e os outros já fizeram no caminho que estás a percorrer. O caminho da família é este. Estás a andar num ambiente
do qual tu, propriamente, enquanto ser humano, és fruto. Tu nasceste por causa de uma família. Aquilo que movimentou o pai e a mãe a se unir para te dar a luz, é este que deve ser a experiência básica com a qual tu enfrentas a tua cultura, a tua sociedade e a temática da família. E neste caso, neste campo, não, os mais velhos me ensinaram também uma outra realidade. Me ensinaram o seguinte: vovô, o que indicou? Matai ou não? Quer dizer, no sentido que, cuidado, tem atrás de ti tantos sábios que já se pronunciaram acerca desta tua vida, que já te ensinaram através de uma sabedoria que se tornou não somente popular, porque nós, quando dizemos popular, somos capazes de dizer alguma coisa que já não interfere dentro do meu mundo. Não! A característica da cultura popular, que é exatamente aquilo que define um pouco também a nossa angolanidade enquanto identidade cultural propriamente nossa, é de lá onde nós costumamos, enfim, desumir características que depois se tornam vitais para nós. É a tradição. Tradição que nós somos especialistas em analisar, porque faz parte também daquilo que a lógica com a qual a Bíblia também se deu, é o trader, o tramandar-se. E o trader faz parte, para a nossa cultura, que nasceu exatamente, especificadamente, como oralidade, situações onde tu escutaste, aprendeste, estás a repetir modelos com os quais tu, evidentemente, continuas, vais, influencias, e através destes modelos é que tu vais aprender. Pronto, estou a ver indivíduos que estão a dar folhas para poder formular perguntas, e de fato me estão a dizer que o tempo está a correr. Mas eu queria vos, mais outra vez, focar sobre o argumento. Nós temos uma herança que vem do mundo latino. Até a própria palavra família, pensamos a famulus, pensamos a característica da família romana, que vive com a matrona, que vive o seu altar, onde tem penatos, onde se atribui honras religiosas a divindades tutelares da própria família. Todo este mundo que, sim, parece longe, entrou dentro como terminologias com as quais nós definimos até a nossa própria realidade cultural, que muitas das vezes não se adaptam e muitas das vezes não são capazes de traduzir aquilo que é a riqueza. Por isso que eu digo uma coisa, e me refiro sobretudo àquilo que é um pouco este tema: nós não devemos choramingar sobre aquilo que é a riqueza, a maior riqueza que caracteriza a nossa sociedade. Quando comecei a pôr os olhos sobre os Khoisan, e isto fui incentivado a fazer isto porque a certa altura me encontrei a acompanhar o Dr. Kononoka no seu item de formação e depois mais tarde na produção que acaba de ser publicada agora sobre os Khoisan, sobre os Kun de Angola. Nós temos etnias, temos grupos, temos famílias que continuam a viver num sistema que parte exatamente da partilha. Ao ver, a pôr os olhos sobre esta entidade cultural, que é exatamente segmentária e que é longínqua dos nossos sistemas de vida, eu percebi uma coisa: a vontade de dar ao outro, a capacidade de partilhar aquilo que tu tens com o outro, é aí o fundamento onde nasceram as primeiras relações familiares. Portanto, a família, e falo agora da família dos Khoisan, nasce pela necessidade do próprio Kun de colocar em comunhão com outros aquilo que ele tem, a sua caça, o seu arco e as suas flechas,
o seu veneno, a sua sabedoria em poder capturar animais, partilhar. Isso me ensina uma grande coisa. Em realidades culturais que eu poderia definir, estou um pouco mais elaborado, conheço um pouco mais, enfim, sou fruto de um pouco mais de cultura, sim. Mas muitas das vezes a tua vida está exatamente condicionada por um individualismo que te coarta e te impede de dar e de doar ao outro aquilo que tu tens, aquilo que tu sabes, aquilo que tu és. Então, esta sintonia nos ensina, em vez que a lógica, na qual também a família se baseia, é participar, dar. E é isso fonte de que é um dos valores fundamentais no qual eu próprio acredito, que é a unidade. É lá onde nós temos que partir para poder reformular aquilo que são os nossos pensamentos. É aí onde nós convergimos. É lá onde as nossas ideias se confrontam, se modificam, se relacionam. É lá onde, através do diálogo, eu conheço o outro, onde eu me encontro com o outro e aprendo. Se eu me limito simplesmente só a pensar aquilo que eu sou, eu me torno monofisita, agora estou usando uma terminologia que não sei, mas me torno um mundo, uma mônade sem janelas, como Leibniz no seu sistema filosófico elabora. Nós não somos mônadas sem janela. Nós somos pessoas que falam, pessoas que se relacionam, pessoas que comunicam. E é a partir deste fator essencial que se deve ver tudo aquilo que é a lógica familiar. Porque quando eu penetro dentro das problemáticas da família, uma das realidades que dificulta mais é exatamente o individualismo. Quando eu já não vou dar à minha mulher o meu dinheiro e guardo para eu poder beber à noite, ou quando a mulher tira da tua caderneta aquilo que lhe serve para ela para se vestir e alimentar os seus filhos, é o índice que afinal o individualismo entra dentro a coartar aquela comunhão e unidade que deveria ser a fonte basilar pela qual a família se mantém e se sustenta. Isto é que me ensinam os Khoisan. Parte-se da necessidade que o homem tem de comunicar, de dar, de fazer nascer. E é lá onde a família encontra a sua própria expressão. E isto é interessante, porque se eu analiso isto à luz de um grande autor que escreveu sobre os Kung de Angola, o Guerra é aquele que escreveu num ambiente perfeitamente colonial. Ele é um dos poucos, se eu vou em autores que se limitam a Angola, mas se saem para fora, é um dos poucos que coloca a literatura expressiva dos Kung, onde eu vejo quais são exatamente os hinos, os cantos, as formas expressivas que eles usam, exaltando essa comunhão e esta... Nós temos deste ponto de vista, temos uma grande enmisa, a vida de uma mulher Kung. É Maggie Shostak, uma americana que passou todo o tempo a conviver com eles, e a partir do mundo feminino, com o qual ela tinha um direito hérito, ela consegue reelaborar toda a vida da mulher Kung. Mulher Kung. E isso quer dizer que, afinal, as problemáticas, tudo aquilo que entra dentro na jovem para se formar como mulher e mais tarde entrar dentro do lar, vê-se logo que afinal cada cultura tem o seu caminho, tem o seu percurso dentro do qual nós próprios nos devemos colocar. É verdade que nós pregamos algo que deve ser universal e que deve servir para poder dirigir e colocar valores que inspiram, do ponto de vista cristão, todas as nossas famílias. Mas é muito também importante conhecer, no contexto onde tu falas, na realidade histórico-social onde tu vives, qual é a ideia que corre, a maneira com a qual se realiza e o sistema com o qual se desenvolve
neste caso, a família. É só a partir de uma consciência de enraizar a tua própria preocupação, que neste caso o setor da pastoral, no mundo onde tu vives, que irás ver que aumenta a tua incisividade, porque já te vais dar conta daquilo que são os verdadeiros motivos na qual a família hoje vive. Pronto, estamos a falar assim por um único motivo, não é? Além destes autores, haveria muitos outros, e sobretudo haveria grandes personalidades que inspiram. Um delas é Edward Barnett Taylor, outro é, mais tarde, até pessoas que fazem parte do mundo francês, dos antropólogos marxistas franceses, como Claude Meillassoux, onde num livro que hoje dificilmente, se não sei, em português não existe, Mulheres, Granjas e Capitais, ele analisa a importância da constituição familiar a partir daquilo que o velho predispõe ao jovem quando o jovem quer contratar a mulher. E se cria um triângulo: velho, jovem, mulher. O acesso à mulher não é direto, passa através do velho. Isto nos ensina para nós quanto importante é o alembamento. Quando tu queres contatar a mulher, tens que passar através de toda uma série de ritualidades que a família dela impõe como valorização da sua própria da sua filha, que agora sai para formar um novo lar. E dentro disto se enquadra toda uma série de relacionamentos que também se tornam econômicos. Tu estás a tirar mão de obra num ambiente onde era necessária e vai constituir uma nova realidade. E agora, para compensar esta ausência, é lá onde se justifica também o alembamento, numa leitura deste ponto de vista econômico. Mas Claude Meillassoux ensina quanto é importante passar pelos velhos para poder dar continuidade àquilo que é a visão da família, que na tradição tinha já assumido uma determinada realidade que caracteriza e identifica um povo e uma história. Nesse sentido, desligo-me porque depois, mais tarde, evidentemente, se enquadram tudo isto em categorias, mas fiquei ontem, quando analisei toda esta história, fiquei admirado que, afinal, um daqueles que valoriza a família, a partir dos conceitos que Henry Louis Morgan tinha dado, é exatamente Marx. Marx. E com ele Engels, que escreve especificamente um livro sobre a família. Isto me impressionou e comecei a reler aquilo que, por tantas vezes e em tantas situações, nós pensamos como pessoas que são antagonistas da nossa maneira de pensar e de ver e de considerar. Afinal, não. Há uma constante no homem que é aquela de repetir modelos que garantiram e asseguraram a sua própria vida. Um destes fundamentais é a família. Muito bem. Eu não vou me prolongar e agora só como um pássaro que fica pendurado num dos ramos destas árvores, e vocês com essas vossas armas de perguntas estão lá debaixo dessa árvore a apontar ao pássaro e vão ver o pássaro como vai se defender. Muito obrigado. Muito obrigado. Terminado a prevenção, agora estamos abertos ao momento para as questões. Tendo em conta a exiguidade do tempo, pedimos que as perguntas sejam objetivas e breves. Então, faremos em 2 momentos, faremos 2 questões, aguardaremos a resposta e depois mais 2 questões. Então, primeiro chamamos o Sr. Fernando para que se dirija ao mão e o Sr. Paulo Chisica, por favor.
Aqui de lá, o filho de mãe Ibana, agradeço pela palavra que me é concedida. É do nosso conhecimento que cada cultura é uma diferença, é uma riqueza e um estilo de vida que exige respeito e admiração. E a nossa cultura angolana é influenciada pelos portugueses. Isto é um facto e uma realidade. Mas a minha questão é a seguinte: como transmitir a cultura angolana da família, onde a sociedade vive uma frenética aceleração tecnológica desmedida e outros saltos evolutivos? Obrigado pela palavra. Gostaria de saber do Frei Bortolame os aspectos positivos e negativos da cultura familiar angolana. Vamos. No entanto, eu quero cumprimentar também os alunos da Agostinho Neto, que estão aqui presentes, graças a Deus, são antropólogos e mais ou menos habituados a enfrentar essas temáticas. A primeira pergunta que me é fornecida é acerca da sim, lembro-vos uma coisa: nós não olhamos com suspeito nem a modernidade, nem o condicionamento cultural que provém da tradição, nem choramingamos percas de que nós observamos uma coisa: o mundo modifica, o mundo se desliga de modelos que antecedentemente controlavam e impulsionavam e modificavam. O mundo caminha à frente. E tudo isto entra dentro do processo vital das coisas. Aquilo que diz o nosso Heráclito, Panta, Rei, tudo se transforma, tudo vive numa dimensão que não sou eu que mando, nem sou eu que controlo. São coisas novas que acontecem. Enquanto fenômenos considerados como tais, isto nos ensina uma coisa: que há vida. E onde há vida, há esperança. Não há formas estáticas que condicionam o homem, impedindo-o de evoluir. Não, mas evolui em coisas que são contrárias. Pronto. Então, intervém lá para poder modificar o curso, eventualmente, daquilo que é a modernidade que condiciona. Mas antes de choramingar, lamentando-nos que há valores que condicionam, veja lá a tua própria forma de vida. Vocês me viram dar aula aqui por anos de bicicleta, sim ou não? Pois, mas nem todos iam de bicicleta. As pessoas se valorizam porque tem V8 com aquela coisa, não é, dourada que parte na porta e vai. Até uma vez vos fiz uma brincadeira, aos do primeiro ano. Me apresentei com o V8, que era o bispo de Banza Congo, pobre que criou o documento, e fui lá avisar que fui já eleito bispo, não é? Então ficaram palmas e olharam o meu V8, não é? E disseram: poxa, afinal Bortolame se tornou grande. Mas no dia seguinte me viram outra vez de bicicleta e começaram a dizer: poxa, ela foi uma ordenação momentânea. Então, a perceber, nós somos condicionados por modelos que interferem dentro do nosso comportamento e que pensamos sejam aqueles que dão alento à nossa maneira e esperança de ser. Tem que ser bem controlada essa maneira de tu próprio és condicionado primeiro por todo o mundo e rodas segundo frequências e sistemas que te são até impostas. A liberdade é tua, afinal, de ser humano que vive e pensa. É a mesma coisa por quanto concerne realidades socioculturais, e nós estamos a enfrentar agora uma delas, que é a família.
A família é um mundo bombardeado por todos estes inputs que vêm de fora. E as respostas que os elementos familiares dão é exatamente consoante a modelos que eles próprios criam-se dentro. As refuncionalizações de realidades que provêm da tradição e que agora modificam os sistemas econômicos que interferem dentro até modificar. Tudo isto é fonte de lamentação? Não, é vida. É vida. Quer dizer que os elementos que estão lá dentro estão em contínua função de se readaptar, de reviver. Não, mas antigamente, então começa a choramingar. Nós observamos estas modificações. Se temos que ser preocupados é em ver que, afinal, há percas de valores que determinam não uma maior capacidade de ser homem, ou de amar, ou de te unir ao outro, reconhecendo-o como fonte de vida. Há, em vez, algo que se enfia dentro a te impedir toda esta realidade. E é lá onde cada um de nós deve ser bem formado para poder depois, mais tarde, se tornar também ator do ponto de vista social e transformar processos que não estão completamente na nossa dinâmica, no nosso poder. Pontos positivos e negativos da cultura angolana. Muito cuidado, papai. Então, a ver, eu aqui vos digo uma coisa. Vocês, sim, senhores, estão numa escola na qual tudo vos é fornecido de modo tal a criar limites e emitir juízos de valores sobre realidades, tanto a ser determinadas boas de um lado, mas do outro. Pronto, façam isto porque vos é devido enquanto estudantes de teologia, mas nós nas ciências sociais não somos habituados a dizer: epá, esta é boa cultura, esta é má cultura. Não faz parte. Em vez, aquilo que de tal forma que nós somos capazes de aprender de todos mesmo, também de um diabo, ou também de um que é considerado marginalizado, ou de um também, segundo as suas categorias, deveria ser eliminado porque entra abertamente em contraste com aqueles que são os valores. Nós não julgamos, do ponto de vista cultural, uma realidade social definindo a boa ou má. Cuidado com esse tipo de maneira de pensar. Em vez é outra forma que deve entrar dentro, um pouco mais científica, um pouco mais cognitiva. Quer dizer, tu deves te colocar de um ponto de vista de dizer que, epá, não sei, então conhece. Se não sei, eu tenho que fazer, epá, vou me colocar à escola D. Humildemente tenho que dizer, não conheço, vou aprender. Muita incapacidade vossa vem de uma única presunção, aquela de dizer, eu sei. E muita incapacidade de diálogo com o homem moderno que vive ao nosso lado é aquela de aplicar esquematismos que, em vez de me incentivarem na comunhão com ele, me obrigam a desligar dele e a julgá-lo como isso não dá. Então, perceber, nós temos em vez que reafinar situações e condições que me põem homem ao lado do outro homem. Não, mas eu tenho a luz do Evangelho. Sim, mas a luz do Evangelho devia te fazer refletir naquilo que até o Evangelho de hoje, mesmo da missa de hoje, te diz: que todos sejam um. E é o desejo fundamental de Jesus, que animou toda a sua vida. E é a partir de 3 dias que sempre nas missas se repite, até a missa, que todos sejam um. É lá onde se consuma
a tua capacidade de homem ao lado de um outro homem, tornando teu irmão, não julgando como mau. Bem, passamos para mais um segundo momento de perguntas e como a igreja é hierárquica, chamamos a Sua Excelência Reverendíssima, Dom Antônio e o Padre José João. Por favor. Frei Bortolami, muito obrigado pela exposição. Obrigado, sobretudo, por juntar duas realidades, não a partir de agora na sessão letiva, mas, como disse, há anos. E quais são essas duas realidades? A realidade sua, europeia, e a realidade angolana, que é objeto do seu estudo. Obrigado por este esforço. Frei, se quiséssemos expressar, uso esta palavra, expressar, como se fosse também um outro mundo, o próprio termo, expressar a realidade família angolana, sem recurso à terminologia cultura de Taylor ou Padre Raul Azua, sem recurso à terminologia antropologia, seja de Mondi ou dos autores que citou, como... Desculpem que eu insista falando, mas nós, os formadores, não temos... É tudo para o bem aqui dos nossos jovens. Primeiro, dar os parabéns ao Frei Bortolami, porque realmente soube aprofundar essa temática com muito esforço e também muita vivência. Dizer que, de facto, estamos mesmo de acordo com isso que o Frei Bortolami disse, que o Evangelho é que une. O Evangelho é que une, é verdade. O Evangelho é que é capaz de unir várias culturas. O Evangelho não separa, o Evangelho não humilha, o Evangelho não subordina nenhuma cultura à outra. Mas temos de realmente ter consciência de que a experiência da inculturação, ou seja, de fazer com que o Evangelho se encarne nas nossas culturas, e é claro, superar alguns elementos não tão bons, não de valor próprios nossos, não é humilhação. Não é humilhação. O Evangelho não vem para humilhar as nossas culturas. Aliás, sabemos que o Evangelho simplesmente eleva, simplesmente liberta, liberta. Porque muitas vezes temos a noção de que eles vieram, trouxeram-nos um Evangelho, trouxeram-nos uma palavra, nós somos coitados, nos obrigaram. Não. A experiência da evangelização é universal. Todos os povos do mundo, na Europa, na América, na Ásia, tiveram que aceitar o Evangelho, deixar de lado algumas práticas, alguns conceitos, porque pouco ajudavam para a vida. E esse processo também acontece conosco, deve acontecer conosco. Eu, por exemplo, fiquei muito, muito triste no contacto com pessoas muito próximas. Me diziam: padre, eu não posso ler muito a Bíblia, porque senão os conceitos que eu tenho lá da minha cultura vão entrar em contraste com os conceitos evangélicos, com os conceitos do Evangelho. Por isso eu prefiro não ler muito a Bíblia. Está mal, está mesmo muito mal, porque para ele é mais importante, são mais importantes os conceitos da cultura do que o Evangelho. Coloca de lado a Bíblia, o Evangelho, para encarnar, para continuar, por simplesmente vivendo os conceitos da sua própria tradição. Como também tive a experiência de um jovem que cresceu na igreja, foi batizado e até era xará de um antigo missionário,
Ou seja, o missionário deu-lhe o seu nome, que é um nome cristão. Esse senhor, quando ficou soba, agora recentemente foi eleito soba de umas comunidades remotas, a primeira coisa que fez foi tirar o nome cristão. A partir de agora já não me chamo mais, já não sou mais xará daquele missionário que tem o nome de Pedro. E tomou o nome de um dos seus antepassados. Isto por quê? Porque realmente a partir daquele significado, que a partir daquele momento ele, portanto, se assumia não como uma autoridade de inspiração cristã. Até porque nós todos sabemos que um soba pode ser cristão. Mas fazendo essa mudança de nome, isso pode significar que ele não quer saber nada do Evangelho, não quer saber nada do cristianismo. Obrigado. Sim, para Don Geki, do que se quer ir do naquela como que alguém uma vez estava na mata, nessas matas perigosas da guerra, e foi visitar uma família, tinha que ir visitar uma família, mas fora, longe, distante mesmo. E eles estavam preparados para me acolher. E qual foi o meu espanto? Eles me abrem a porta, me fazem entrar e a partir da mulher, do homem e dos filhos, saíram todos, se sentaram lá fora e me disseram: come e faz, esta é a tua casa. Digo: mas e vocês? Não, nós estamos aqui fora, faz como... Nós não entramos daqui dentro, esse é teu. Eu comecei a perceber uma coisa, que a família é o puro acolhimento. Essa é a verdadeira realidade da nossa família angolana. Te coloca à vontade e tudo aquilo é teu. Faz como tu queres. Nós não interferimos lá dentro. Era nosso, é mesmo teu. São os pratos, a mesa, os quartos, tudo é teu. Fica à vontade. Possa. Isso para mim foi uma lição e me ensinou: mas tu és capaz de abrir o teu quarto, não sei, a uma toca, ou um quarto, e dizer: epa, entra, tudo isso é teu, e você sai fora, sem controlar com o olho aquilo que o outro vai tirar, sem estar és capaz, meu, de ser puro acolhimento para o teu irmão, como a família o é para um hóspede. É aí onde eu vejo que a família angolana, afinal, tem muita posse, tem valores dentro que só com a experiência viva se podem abordar. Não sei se respondi, mas vou focar no que o padre João, não é? José João. Uma vez estava demotorizada no caminho que ia para Coimba. Tinha que subir na Serra de Canda e encontrei num gombe-yangombe, parece, os velhos parados. Estavam a conversar, todos sentados. Achava que fosse um óbito. Parei a motorizada, entrei dentro. Eu vi que o problema era diferente, era um problema do feitiço. E eu deveria falar, deveria intervir, deveria dizer não, mas não sei o quê. E um velho me disse: epa, não, chefe, não fala, senta-te.
Está aqui o banco, senta-te só. Escuta primeiro, não fala. Eu disse, bom, obedeci. E depois de que me apercebi, mas mesmo hoje também me apercebo, sim, és portador do Evangelho. A tua função é de iluminar, mas faça-o na humildade, faça-o como Jesus fez, faça-o naqueles moldes que sim, são enculturados, mas que não estabelecem diferenciações, exclusões, marginalizações, porque eu é que tenho, tu não tens, eu é que sei, tu não sabes, eu é que não é nestes termos, pelo amor de Deus. E os velhos me ensinaram mais que uma vez, com um provérbio que os bacongos ensinam, dizem, não há mais antete, não há mais antete. Boshi, Luca, primeiro bebe a água, primeiro reflete, primeiro escuta, primeiro encontra, primeiro considera esse teu como irmão, depois é que vais falar, depois é que vai lhe ensinar, depois é que vais lhe dar aquilo que tu tens. Mas primeiramente, não há mais antete. Isso me ensina que afinal tudo se consuma e se estabelece através de um relacionamento que é fundamental e que é a unidade. Unidade. Não dialética da diferenciação do outro. Unidade é estabelecer tudo num plano que não é uniformidade, é apreciação da alteridade cultural como diferença, que é bonita e parte de um ponto de vista que valoriza, não exclui. Olha um pouco atrás o que aconteceu, mesmo na nossa evangelização. Eu próprio, eu Bortolami, eu, imagina, entrei aqui dentro, era um daqueles missionários que se lançavam contra um fenômeno, o fato que as pessoas não casavam. E eu tinha organizado tudo de uma forma estratégica como luta para poder levar todos ao casamento. E no ponto fulcral era o alembamento. Eu dizia, deve-se casar, é o casamento. Até os velhos me ensinavam, és cristão, casamento cristão, esse era o maiato. Tudo devia levar para lá. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que, por determinadas situações que eram de feitiço, uma miudita foi inculpada pela família de ser ela a causa da morte do pai. Foi batida, fechada num saco, abandonada na floresta. Os cristãos que iam lá capinar nas suas lavras se aperceberam e abriram o saco, tiraram fora a miúda e no dia seguinte a apresentaram na igreja do Vandembo, onde eu estava a rezar missa, e disseram, tens que tomar conta disso. Era o Padre Jorge, e se diz, toma conta. Eu digo, tomo conta. É uma miúda boa das irmãs. Mas estranhamente as irmãs não acolheram essa miúda. Então pronto. Ela tinha, quando aconteceu isto, tinha 6 anos, 6 a 7 anos. Depois nos preocupamos, já formamos, já mandamos estudar, não sei quanto mais. Pronto. Chegou o ponto dela casar. Escolheu, graças a Deus, uma pessoa muito boa, um bom rapaz. No lugar do pai, teve que fazer
E entrei dentro do tal alembamento, recebi o meu garrafão de vinho, tive que estar aí. Então a perceber, disse, poxa, mas tu eras um daqueles que pregava contra o alembamento, agora afinal és um daqueles que afinal recebe. E comecei a refletir, veja só como que são as coisas. E eu interpretei e vi nisto, não, seja irmão do outro. O valor fundamental é não estar lá, é ser irmão, sentir-te irmão do outro, é a fraternidade que estabelece participação, alegria de viver juntos, né? Depois vai vir o restante, depois tu que poderás exatamente anunciar e iluminar, mas não partir de um rejeito inicial, porque dificilmente irás chegar depois à comunhão fundamental. Pronto, contei até a história. Bem, terminamos assim a apresentação desta sessão, onde o Frei Bertolani nos apresentou a família, que é uma esperança da continuidade do gênero humano, fonte de vida, de cultura e comunidade, e apresentou alguns traços característicos da cultura angolana, principalmente do Xukun, onde encontramos a unidade, a comunhão. Em resumo, podemos ver que a família humana, a família angolana, na cultura angolana, é um puro acolhimento. Respondidas as questões sem nada mais a tratar, acho que o pássaro se esquivou bem das balas. Então, passamos a palavra ao nosso apresentador geral. Convidamos o preleitor e o seu moderador a retomarem os seus assentos. Passamos à segunda sessão deste dia, que tem como tema o impacto da revolução sexual sobre as famílias. Tem como conferencista o reverendo padre Geraldo Gunga e moderada pelo senhor Azevedo Máquina, estudante do 3º ano de Teologia, aos quais